Você conhece a história da construção do templo em Israel? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Quando Davi era rei de Israel, ele morava em um lindo palácio. A terra de Canaã, o lugar que Deus tinha prometido ao seu povo, finalmente havia sido conquistado. E agora reinava a paz. Certo dia, o rei Davi olhou para seu luxuoso palácio e pensou: como posso morar em uma casa tão grande e bonita e a arca de Deus, que é a sua presença, ficar em uma tenda tão simples e pequena? Então, ele teve uma ideia. Chamou o profeta Natã em seu palácio e falou com ele assim: Profeta Natã, não está certo eu morar em um palácio tão grandioso e a arca do Senhor ficar em uma tenda simples e pequena. Estou pensando em construir um templo. O profeta respondeu: Deus está com você, pode fazer. Mas naquela noite, Deus falou com o profeta: diga ao meu servo Davi que eu o escolhi para ser o rei de Israel, meu povo, e o ajudei a conquistar essa terra que prometi a eles. Ele será um rei muito conhecido e o povo vai habitar em segurança na terra que dei a eles. Diga a ele que quando a vida dele chegar ao fim, um de seus filhos se tornará rei. Ele é quem construirá um templo em honra ao meu nome. E Natã foi até Davi e disse a ele tudo o que Deus falou. Então, Davi orou a Deus, agradecendo por todas as maravilhas que ele fez por seu povo e reconheceu sua soberania e grandeza. O rei Davi, então, seguiu com sua vida e reinado. Davi teve muitos filhos, mas Deus escolheu um deles para reinar em seu lugar, Salomão. Ele ainda era jovem quando Davi reuniu os líderes de Israel e anunciou o que Deus tinha falado com ele. Ele disse: eu queria muito construir um templo em honra a Deus, mas ele me disse que quem faria isso seria um filho meu, aquele que ele escolheu para ser rei em meu lugar. E ele escolheu Salomão. Ele ainda é jovem e inexperiente, mas todos vamos ajudá-lo. Em seguida, Davi disse a Salomão: meu filho, seja forte e corajoso. Deus está com você. Eu separei os materiais que você irá precisar, como ouro, prata, pedras preciosas e mármore. E os líderes do povo também fizeram doações. Então, mãos à obra. Assim, Salomão foi ungido rei de Israel e logo em seguida começou a construção. Davi entregou a Salomão todos os desenhos do projeto do templo, que Deus tinha dado a ele a sabedoria para fazer. Assim, Salomão fez tudo do jeitinho que Deus tinha desenhado por meio de seu pai Davi. Ele fez tudo com excelência e sabedoria em honra ao Senhor. E 7 anos depois, o templo ficou pronto. Depois de tudo terminado, Salomão reuniu o povo para que pudessem levar a Arca da Aliança para o templo. Era a época da Festa das Cabanas. Então, depois de levarem a arca para o templo, o povo festejou alegremente diante do Senhor
gratos pela sua presença no meio deles. Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra em sua Bíblia, em 1 Reis 6-8. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você sabia que o faraó se arrependeu de deixar o povo ir? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Depois das 10 pragas no Egito, o povo foi finalmente liberto para ir para a Terra Prometida, um lugar fértil que Deus havia preparado para eles desde Abraão. Se você ainda não assistiu a essas histórias, pegue o link delas aqui na descrição para assistir depois, ok? Assim, o povo seguiu viagem sendo conduzido por Moisés e por Deus. E o Senhor teve o cuidado de os levar por um caminho mais longo, para que eles não passassem por um território que estava em guerra. Por isso, eles seguiram o caminho que leva ao Mar Vermelho. E Deus estava com seu povo em todo o tempo. Eles andavam constantemente pelo deserto, que é um lugar muito peculiar. Durante o dia é muito calor, com o sol forte e sem sombras, porque lá não tem árvores, somente areia. E durante a noite é muito frio, muito mesmo, daqueles de bater o queixo. E vocês sabem o que Deus fazia? Durante o dia, ele enviava uma coluna de nuvem que fazia sombra sobre o povo, aliviando o calor. E à noite, ele enviava uma coluna de fogo para iluminar a escuridão do deserto e também para aquecer o povo, que caminhava dia e noite em direção à Terra Prometida. Depois de já terem saído do Egito há alguns dias, Faraó se arrependeu de ter deixado o povo sair e falou com seus servos: "Onde eu estava com a cabeça para deixar os meus escravos saírem livres?" Ele tinha esquecido toda a destruição que as pragas haviam causado no Egito e disse: "Vamos logo atrás deles. Não devem estar muito longe. Peguem os cavalos, as carruagens e vamos agora mesmo." Quando os egípcios estavam quase alcançando os israelitas, eles os viram vindo em sua direção, com carruagens e cavalos, e ficaram com muito medo. E foram reclamar com Moisés, dizendo: "Será que você nos trouxe para o deserto para morrer? Seria melhor termos ficado no Egito, então. Melhor ser escravo do que morrer." Moisés também não estava entendendo por que aquilo tudo estava acontecendo. Então foi falar com Deus, que disse a ele assim: "Moisés, siga em frente. Erga sua vara diante do mar, porque eu vou abrir as águas e vocês vão atravessar por terra seca." Moisés então obedeceu ao Senhor e levantou sua vara diante do mar. E nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O Mar Vermelho se abriu, formando 2 paredes de água, e o povo podia passar, como o Senhor falou, por terra seca. Uau! Que grande livramento o Senhor deu ao seu povo!
Mas tinha um problema. O caminho estava aberto no meio do mar. E logo atrás do povo vinham os egípcios com seus cavalos e carruagens. E agora? Mas Deus estava com seu povo. E conforme os egípcios avançavam o mar adentro, o povo foi alcançando a outra margem do mar. E assim que todo o povo tinha atravessado, Deus trouxe de volta toda a água do Mar Vermelho, fazendo com que os egípcios que perseguiam os israelitas se afogassem no meio do mar. Impressionante o agir de Deus! Ele é mesmo todo-poderoso. E mais uma vez, o povo viu o grande poder de Deus em favor deles. E depois disso, o povo seguiu de fato livre para sua jornada até a Terra Prometida. Mas as aventuras estavam só começando. Nessa viagem, muitas coisas surpreendentes aconteceram e você vai acompanhar cada uma delas aqui, no Grande Livro. Nos vemos na próxima história. Tchau! Já conhece o Grande Livro de Colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Você conhece a história dos filhos do primeiro casal da humanidade? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra da história de Adão e Eva que contamos aqui no Grande Livro? Se ainda não assistiu, pegue o link na descrição para assistir depois. Nessa história, as coisas não terminaram muito bem para o primeiro casal da humanidade. Eles desobedeceram a Deus e acabaram sendo expulsos do lindo jardim que Deus tinha criado para eles. Mas eles seguiram em frente. E depois de algum tempo, Eva ficou grávida e deu à luz um menino. E colocou o nome dele de Caim. Eles estavam muito gratos a Deus pela bênção de ter um lindo filho. E depois de um tempo, Eva ficou grávida de novo e nasceu outro menino, a quem eles chamaram de Abel. Que legal! Caim ganhou um irmãozinho. Estavam todos muito felizes. Os meninos cresceram e, quando se tornaram adultos, Caim se tornou agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Certo dia, Caim trouxe frutos de sua colheita como oferta para o Senhor. Nessa mesma ocasião, Abel separou para oferta ao Senhor as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim nem de sua oferta. Ué, por que será que isso aconteceu? Bem, na Bíblia não é falado claramente o porquê disso, mas uma coisa nós sabemos: Deus conhece nosso coração e Ele sabe exatamente nossas intenções quando fazemos alguma coisa. E, sem dúvida, Ele viu em Caim algo que os olhos humanos não podiam enxergar. Vamos ver o que aconteceu. Quando Caim viu que o Senhor tinha rejeitado sua oferta, ficou enfurecido. Até mesmo seu rosto se transformou de tanta raiva que estava sentindo. Isso não é nada bom. Então Deus perguntou a Caim: por que você está tão furioso? Por que está com cara de raiva? Olha, Caim, se você fizer o bem, você será aceito.
Mas se você não fizer, o pecado chegará bem perto de você para te ameaçar. Você precisa dominar sobre ele. Não deixe ele te pegar. Mas Caim não deu ouvidos ao que Deus falou e foi falar com Abel dizendo: "Vamos para o campo." E ele foi. Nesse momento, algo totalmente terrível aconteceu. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Oh, não! Caim cometeu um grande erro. Ele deixou que a raiva enchesse seu coração e assim o pecado dominou sobre ele. Então Deus foi falar com Caim e disse a ele: "Onde está o seu irmão Abel?" Mas Caim deu uma resposta desrespeitosa, dizendo: "Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Eu não sei onde ele está, não." Então Deus perguntou: "Caim, o que foi que você fez? Escute, o sangue do seu irmão está clamando da terra. Agora você será amaldiçoado pela terra que recebeu da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não vai mais te dar o seu fruto, e você será fugitivo, errante pelo mundo." Mas Caim disse ao Senhor: "Meu castigo é maior do que posso suportar. Quando eu estiver fugindo pelo mundo, qualquer um que me encontrar irá me matar." E Deus disse a ele: "Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá as consequências." E assim, o Senhor colocou um sinal em Caim, para que qualquer pessoa que o encontrasse não o matasse. E assim, Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver em uma terra distante. Uau! A cada história bíblica que vemos aqui no grande livro, aprendemos o quanto a desobediência é terrível. E não é Deus quem nos castiga. Deus não é mau e nem vingativo. Ao contrário, Ele é bom e justo. Então, quando erramos, sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Colhemos os frutos do que plantamos. Você já viu alguém plantar maçã e colher melancia? Não, né? Assim é na nossa vida. Quando praticamos o que aprendemos na Palavra de Deus, colhemos sempre bons frutos. Esse é o melhor caminho a seguir. Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que Deus ajudou 300 homens a vencer o grande exército? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Na época dos juízes, no Antigo Testamento, em certa ocasião, o povo de Israel tinha desobedecido a Deus e estavam sofrendo nas mãos dos midianitas. Eles eram um povo grande e forte que habitava naquela região. E onde quer que os israelitas plantassem alguma coisa, eles iam lá e destruíam tudo.
Os israelitas se esconderam nas montanhas e nas cavernas e clamaram ao Senhor por socorro. Quando o Senhor ouviu o clamor do seu povo, enviou um profeta que disse a eles: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês da escravidão do Egito e livrei vocês de todos os seus inimigos. Mas quando eu disse para vocês não se deixarem influenciar pela cultura dos outros povos, vocês não me obedeceram. Depois disso, o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo de uma grande árvore, e perto dela estava Gideão, malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Você deve estar se perguntando: malhando trigo em um tanque de prensar uvas? Isso não é apropriado. Não é mesmo, mas Gideão estava fazendo isso para esconder o trigo dos midianitas. Que situação! Então o anjo foi até Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele respondeu: Ah, Senhor, se estás mesmo comigo, por que tudo isso está acontecendo? Nossos pais vivem nos contando sobre as grandes coisas que o Senhor fez no passado para nos tirar da escravidão do Egito. Mas agora ele parece distante. Fomos dominados pelos midianitas. E o Senhor respondeu a ele: Pois eu estou enviando você, Gideão, para libertar Israel. Mas ele se achava incapaz e disse: Como irei libertar Israel das mãos dos midianitas? Minha família é a menor de todas, e eu sou o menor da minha família. Ao que o Senhor respondeu a ele: Eu estarei com você, e você vai derrotar Midian como se fosse um só homem. Mas Gideão ainda estava inseguro. Então disse assim: Se o Senhor está mesmo comigo, me dê um sinal. Te peço que o Senhor não vá embora até que eu volte com a minha oferta. E ele concordou. Então Gideão foi para casa, preparou um cabrito, assou pães sem fermento e entregou tudo para o anjo debaixo da grande árvore. E o anjo pediu que Gideão colocasse tudo em cima de uma rocha que estava ali. E depois de colocar tudo sobre a rocha, o anjo tocou aquela oferta com seu cajado. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma chama subiu de dentro da rocha, consumiu toda a oferta e o anjo do Senhor sumiu. Gideão ficou maravilhado e disse: Eu vi o anjo do Senhor face a face. E Deus falou com ele assim: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E ali Gideão construiu um altar ao Senhor e chamou aquele lugar de O Senhor é Paz. Naquela noite, o Senhor falou mais uma vez com Gideão, dizendo: Prepare outro novilho como oferta. Depois vá e destrua o altar de Baal que seu pai construiu, e construa um altar para o Senhor, o seu Deus, e coloque sobre ele a sua oferta. E Gideão obedeceu a Deus. Ele fez tudo o que o Senhor ordenou durante a noite, porque tinha medo de sua família e dos homens de sua cidade. Quando amanheceu o dia, as pessoas começaram a sair de casa. Viram que o altar de Baal estava destruído e havia um altar a Deus novinho em folha em seu lugar. E o comentário na cidade era um só: Quem será que fez isso? E depois de investigarem, descobriram que tinha sido Gideão e ficaram indignados com ele e queriam matá-lo. E foram falar com Joás, pai de Gideão, para trazer ele para fora. Mas Joás respondeu a eles: Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo?
Se ele fosse um Deus verdadeiro, teria se defendido quando seu altar foi quebrado. E depois disso, se dispersaram. Nesse meio tempo, os midianitas se juntaram com outros povos do leste e estavam se preparando para atacar Israel mais uma vez. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele tocou a trombeta, convocando os homens de sua cidade e das cidades vizinhas para formarem um exército. E depois de juntar cerca de 32.000 homens, falou com o Senhor: Se o Senhor vai mesmo me ajudar, então me dê um sinal. Colocarei uma porção de lã no chão. Durante a noite, faça com que o orvalho caia somente sobre a lã, e todo o chão ao redor fique seco. Se isso acontecer, saberei que o Senhor irá me ajudar a vencer essa batalha. Na manhã seguinte, Gideão acordou bem cedo e, quando chegou no lado de fora, viu que tinha acontecido exatamente como pediu ao Senhor. Mas vocês acreditam que não foi o suficiente? Inacreditável! Gideão pediu outro sinal para Deus. Ele disse assim: Senhor, não fique irado comigo. Quero te pedir outro sinal para confirmar que o Senhor irá conosco nessa batalha. E pacientemente Deus ouviu o pedido de Gideão, que disse a ele: Queria agora pedir o contrário. Vou colocar a porção de lã no chão e quero te pedir que o Senhor faça o orvalho cair em todo o chão, mas mantenha a lã seca. Assim vou ter certeza de que o Senhor estará conosco. E Deus fez exatamente como Gideão pediu. Assim, Gideão teve certeza de que Deus estava com eles. Então Gideão juntou seu exército e acamparam perto de onde estavam os midianitas que pretendiam atacá-los. Mas Deus falou com ele assim: Você tem homens demais. Se vocês vencerem com um exército tão grande, vão achar que lutaram sozinhos. Quero mostrar a vocês que sou eu quem estou lutando em seu favor. Então, diga aos seus soldados que quem estiver com medo pode ir embora. Quando Gideão fez essa pergunta aos soldados, cerca de 22.000 homens se levantaram e foram embora, sobrando apenas 10.000. Mas o Senhor falou com Gideão de novo e disse: Ainda tem homens demais. Leve todos eles para a beira da água e observem como eles bebem. Aqueles que beberem como um cachorro, lambendo a água, irão com você. Mas os que se ajoelham para beber água terão que ir embora. E somente 300 homens lamberam a água. Esse era o número de soldados que Deus escolheu para ir com Gideão. Ele disse assim: Com esses 300 homens você vencerá Midian. Mande todos os outros para casa. E assim Gideão fez. Naquela noite, Deus falou com Gideão para descer até o acampamento dos midianitas e completou: Se estiver com medo, chegue perto deles e escute o que estão dizendo. Assim, você terá coragem de atacá-los. Mas é claro que Gideão estava com muito medo. Então, ele desceu até o acampamento de Midian. Ele foi chegando de mansinho, bem escondido. O exército deles era enorme e tinha mesmo muita gente. E de repente ele parou e conseguiu ouvir a conversa entre dois soldados. Um deles dizia: Tive um sonho estranho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do nosso acampamento e atingiu a tenda com tanta força que ela desmoronou. O soldado que ouviu o sonho respondeu a ele: Isso só pode ser uma coisa: a espada de Gideão, o filho de Joás. Deus deve estar ajudando ele.
Quando Gideão ouviu aquilo, adorou a Deus e, muito animado, voltou para o seu acampamento e chamou os seus soldados, dizendo: Vamos, o Senhor vai nos entregar os midianitas. Assim, Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos e colocou nas mãos deles trombetas e jarros vazios com uma tocha dentro de cada um, e deu a eles a seguinte instrução: Quando chegarmos diante do acampamento midianita, todos que estiverem com o meu grupo tocarão suas trombetas. Quando ouvirem esse som, toquem suas trombetas também e gritem: Pelo Senhor e por Gideão! Em seguida, quebrem os vasos que estão em suas mãos. E assim eles fizeram. Quando os midianitas ouviram aquele som de trombetas e o barulho dos vasos se quebrando, saíram correndo assustados. Assim, Deus libertou Israel dos midianitas. Com obediência e a ajuda do Senhor, um grande milagre aconteceu e o povo de Deus venceu. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que gigantes viviam na Terra Prometida? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra que depois de serem libertos do Egito, o povo de Israel partiu deserto adentro rumo à Terra Prometida? No deserto, o povo de Deus viveu muitas aventuras. Receberam os 10 mandamentos em tábuas de pedra, receberam o maná, que era o pão que Deus mandava do céu para eles se alimentarem. Construíram uma tenda do encontro, o tabernáculo para cultuarem a Deus, e a nuvem de Deus os protegia do sol durante o dia, e uma coluna de fogo os protegia do frio e iluminava o acampamento durante a noite. Era realmente impressionante o cuidado de Deus com seu povo. E depois de algum tempo andando pelo deserto, finalmente puderam ver a tão sonhada Terra Prometida. Eles a viram de longe e ainda não podiam saber como ela era e que povos a habitavam. Então, Deus falou com Moisés assim: Você vai enviar alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, a terra que prometi ao meu povo. Para isso, escolha um líder de cada uma das tribos. Assim, ele enviou Samua, da tribo de Ruben, Safate, da tribo de Simeão, Calebe, da tribo de Judá, Gigeal, da tribo de Issacar, Josué, da tribo de Efraim, Pauti, da tribo de Benjamim, Gadiel, da tribo de Zebulon, Gadi, da tribo de Manassés, Amiel, da tribo de Dan, Setur, da tribo de Aser, Nabi, da tribo de Naftali, e Guel, da tribo de Gade. Moisés disse a eles assim: Subam pelo Neguebe e vão até a região montanhosa. Vejam como é a terra e como é o povo que vive lá, se são fortes ou fracos, se são muitos ou poucos.
Vejam se as cidades têm muros ou não. Vejam se o solo é fértil e se existe floresta. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra para vermos. E assim eles fizeram. Subiram nas regiões montanhosas e começaram a observar. Depois de descerem o vale, cortaram um cacho de uvas. O cacho era tão grande que eles tiveram que pendurar ele numa vara para que 2 homens o carregassem. Incrível! Eles também colheram romãs e figos. Depois de 40 dias nessa missão, os 12 líderes voltaram para o acampamento e, chegando diante de Moisés e Arão e de toda a comunidade, apresentaram seu relatório e mostraram os frutos da terra. Eles disseram: esses são os frutos da terra onde fomos. Realmente é uma terra que mana leite e mel, uma terra muito fértil. Mas o povo que mora lá é muito poderoso. As cidades têm muros muito altos e também são bem protegidas. Também vimos lá muitos gigantes. Nesse momento, Caleb interrompeu aqueles que falavam e disse: vamos em frente! Vamos conquistar essa terra! Com certeza teremos vitória. Mas os outros não concordaram com ele e diziam: não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E começou um grande alvoroço entre os israelitas. Os comentários eram negativos sobre a terra prometida e eles realmente estavam achando que não seria possível conquistá-la. Por isso, toda a comunidade começou a chorar muito e foram reclamar com Moisés, dizendo: por que Deus nos trouxe para essa terra? Ele quer que a gente morra? Será que não é melhor voltarmos para o Egito? Nesse momento, Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra, e Josué e Caleb tomaram a frente e disseram a todo o povo: a terra que fomos olhar é excelente. Se Deus se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra fértil. Não podemos nos rebelar contra Ele. Não tenham medo do povo que mora naquela terra. Deus nos dará vitória contra eles. Deus está conosco. Mas ninguém acreditou nas palavras deles. Estavam com muita raiva. Nesse momento, a glória de Deus apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E ele disse a Moisés: até quando esse povo se recusará a crer no meu poder? Já fiz tantos milagres na vida deles. Será que eles esqueceram? Acho mesmo é que vou exterminar esse povo e começar uma nova nação a partir de você, Moisés. Mas Moisés pediu a Deus para perdoá-los. E ele respondeu: eu já os perdoei, mas nenhum daqueles que foi na missão e trouxe mais notícias entrará na terra que prometi ao meu povo. Eles me desprezaram e por isso não poderão entrar. Mas Josué e Caleb tiveram uma postura diferente. Eles realmente conhecem quem eu sou, por isso eles poderão entrar na terra prometida. E foi assim que aconteceu. A rebeldia é pecado diante de Deus e ela tem consequências desastrosas na vida das pessoas que agem dessa forma. Nosso Deus é todo-poderoso e precisamos aprender a confiar nele. Mesmo que estejamos em uma situação muito difícil, precisamos saber que Deus cuida de nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Isso não significa que coisas ruins não acontecerão com a gente. Acontecerão sim, mas Deus estará conosco em todas elas, nos ajudando a lutar e a superar cada obstáculo. E assim, desenvolvemos a nossa fé e confiança nele. Amém! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade!
Você mesmo pode colorir os desenhos do grande livro. Isso mesmo! Eu os apresento o grande livro de colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o grande livro! Você sabia que 3 homens fiéis a Deus foram jogados numa fornalha em chamas? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Nos tempos do profeta Daniel, no Antigo Testamento, havia um rei na Babilônia chamado Nabucodonosor. Ele não conhecia o Deus verdadeiro e, por isso, adorava a falsos deuses de sua cultura. Certo dia, o rei mandou construir uma enorme estátua de ouro. Depois de erguê-la na planície, convocou todas as autoridades da Babilônia para assistirem à dedicação daquela estátua. Quando as autoridades da Babilônia chegaram, viram a estátua que Nabucodonosor tinha mandado fazer e ficaram de pé diante dela. Nesse momento, um arauto do rei proclamou em alta voz: "Essa é a ordem dada a todas as pessoas de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta e da música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas." Em seguida, a trombeta e a música tocaram. Imediatamente, todos que estavam ali se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei mandou fazer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram do rei e denunciaram os judeus que viviam ali, dizendo: "Ó rei, vive para sempre! O Senhor emitiu um decreto para que todos em Babilônia se prostrassem e adorassem a estátua que o Senhor ergueu assim que ouvissem o som da trombeta e da música, e que todo aquele que não obedecesse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas tem uns judeus que moram por aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te obedecem, ó rei. Eles não prestam culto aos teus deuses e não adoram a imagem de ouro que o Senhor ergueu." O rei não gostou. Como se alguém pudesse desobedecer ao rei da Babilônia? Isso é inadmissível. Então o rei mandou chamar os 3. E assim que eles chegaram à presença do rei, ele perguntou: "É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Se for, tudo bem. Estou disposto a perdoá-los, se vocês se arrependerem e adorarem agora mesmo a ela. Se não fizerem isso, terei que atirar vocês imediatamente na fornalha em chamas. E se isso acontecer, que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos?" Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei assim: "Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o nosso Deus pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos. Mas se Ele não nos livrar, mesmo assim, não prestaremos culto aos seus deuses, e nem nos prostraremos diante da sua imagem de ouro." Nabucodonosor ficou tão furioso que seu semblante até mudou.
e, dominado pela raiva, mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que o de costume, e mandou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e atirassem eles na fornalha em chamas. A ordem do rei foi tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para serem atirados. E eles caíram dentro da fornalha em chamas. Logo depois, o rei olhou para a fornalha novamente e viu algo que seus olhos não podiam acreditar. Então perguntou aos seus conselheiros: "Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo?" E eles responderam: "Sim, ó rei." Então ele exclamou: "Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses." O rei, sem poder acreditar, gritou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui." E os 3 saíram do fogo. Todas as autoridades da Babilônia e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e puderam comprovar que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Suas roupas não estavam queimadas e não tinha nem cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor disse a eles: "Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas do que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que qualquer homem que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será castigado, porque nenhum Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira." Depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Uau! Deus é mesmo todo-poderoso! E ele age para um só objetivo: se revelar aos povos que ainda não o conhecem. Através da fidelidade de seus servos Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram não desobedecer ao mandamento de Deus, mesmo diante de um decreto de um poderoso rei, Deus pôde se revelar a todas aquelas autoridades da Babilônia, inclusive a seu rei, Nabucodonosor. Todos eles reconheceram que Deus é o único que poderia fazer aquele surpreendente milagre. Esse é o nosso Deus! Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você conhece a história da reconstrução dos muros de Jerusalém? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Há
muitos e muitos anos atrás, na época em que o povo de Israel estava exilado na Babilônia, existia um hebreu chamado Neemias. Ele era copeiro de Artaxerxes, o rei da Pérsia. Você sabe o que um copeiro fazia? Então vem comigo que eu vou te explicar. O copeiro era um funcionário de enorme confiança do rei. Ele escolhia o vinho do rei. Ué, mas o que tem de tão importante em servir vinho? Ah, agora é que vem sua tarefa mais desafiadora. O copeiro devia sempre provar o vinho antes de servir ao rei. Mas não era para saber se estava saboroso, mas sim para saber se estava envenenado. Ai, ai, ai! E se estivesse envenenado? Isso mesmo! O copeiro morreria no lugar do rei. Uau! Você teria coragem de ter uma profissão dessa? Mas esse era o serviço de Neemias. E ele o realizava com muito zelo. Através desse cargo, Neemias se tornou membro da corte real, uma posição de grande influência e prestígio por causa da confiança que o rei tinha nele. Certo dia, Neemias recebeu notícias de Jerusalém. E essas notícias não eram nada boas. A cidade estava em caos e o povo passava necessidade. Os muros estavam destruídos e os portões tinham sido queimados. Ah, Neemias ficou desolado. Ele foi para o seu quarto e chorou muito. Neemias estava mesmo muito angustiado. Ele jejuou e orou a Deus pedindo misericórdia. Quando Neemias voltou aos seus afazeres, ao servir o vinho, o rei Artaxerxes percebeu que ele estava triste e perguntou: "Por que você está triste, meu copeiro? Você está doente? Essa tristeza parece ser do coração." Então Neemias explicou ao rei tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Então o rei perguntou se ele gostaria de pedir alguma coisa. E ele respondeu ao rei assim: "Se o Senhor me permitir, eu gostaria de ir até Jerusalém para reconstruir a cidade." O rei perguntou: "Quanto tempo você acha que precisará?" E Neemias combinou com o rei um dia para voltar, e ele concordou em deixá-lo partir, e ainda forneceu o material para essa grande obra. A mão de Deus estava mesmo sobre Neemias. A terra prometida estava em uma situação terrível. Naquele tempo, os muros de uma cidade representavam sua força e dignidade, e Neemias agiu para restaurá-las. Com todas as autorizações em mãos, Neemias partiu. Quando chegou lá, foi nomeado governador de Jerusalém. Neemias começou a reconstruir os muros e muitos homens se juntaram a ele para ajudar, principalmente os camponeses. Mas não pensem que foi fácil. Mal começaram a trabalhar, vieram a eles 3 estrangeiros para zombar do que estavam fazendo. Seus nomes eram Sambalate, Tobias e Gesem. Eles estavam indignados com a restauração da cidade e determinados a atrapalhar aquele serviço. Depois de zombarem do que estavam fazendo, Neemias respondeu a eles: "O Deus do céu vai nos ajudar. Nós vamos começar essa obra e ela não tem nada a ver com vocês." Então eles foram embora, mas eles não desistiram.
Sanbalate e Tobias estavam furiosos com a persistência e determinação de Neemias e de todos os trabalhadores que se juntaram a ele na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, eles planejaram um ataque. Mas Neemias se preparou. Ele orou a Deus e colocou homens de guarda de dia e de noite para proteger os que estavam trabalhando. Eles se revezavam e todos trabalhavam com a espada na cintura, prontos para a batalha. E Neemias dizia a eles: não tenham medo deles. Deus está conosco e lutará por nós. Permaneçam firmes. E assim seguiram na construção. Quando Sanbalate e Tobias souberam que os muros já estavam prontos e só faltavam os portões, mandaram uma mensagem a Neemias, chamando ele para um encontro. Mas Neemias respondeu: estou trabalhando em uma grande obra e não posso parar o que estou fazendo para ir me encontrar com vocês. Não satisfeitos, eles mandaram essa mensagem a Neemias 4 vezes. E em todas elas ele deu a mesma resposta. Na 5ª vez, Sanbalate e Tobias mandaram pelo mensageiro uma carta que dizia mais ou menos assim: dizem por aí que você está organizando uma grande revolta em Jerusalém e que você pretende se tornar o rei de Judá. Estou pensando em falar sobre isso com o rei, então acho melhor você vir logo conversar comigo. Mas Neemias não deu bola para o que Sanbalate e Tobias estavam dizendo. Ele simplesmente respondeu assim: nada disso que você diz está acontecendo. É tudo invenção da sua cabeça. E assim, Neemias não se deixou intimidar pelas mentiras e ameaças de Sanbalate e Tobias e seguiu persistentemente seu trabalho na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas as dificuldades não pararam aqui. Não eram só os estrangeiros que estavam tentando trazer problemas para Neemias. O povo de Jerusalém também estava em dificuldades. Eles já estavam passando necessidade quando Neemias chegou. E agora, com os camponeses ajudando na obra do muro, a situação ficou ainda mais difícil. Era um grande desafio, mas Neemias seguiu firme. E em 52 dias terminaram a obra. E depois de concluída, Neemias nomeou alguns homens para ajudar a construir um governo mais justo naquela cidade. Neemias também restaurou a adoração a Deus em Jerusalém. Ele leu para eles a lei e conduziu o povo a renovar sua aliança com Deus, e todos se comprometeram a obedecer aos mandamentos da lei. E assim, a força e a dignidade da linda Jerusalém foi restaurada, assim como seu povo. Neemias foi um líder sábio e dedicado, sempre persistente e cheio de fé. Ele não se deixou intimidar por ataques nem por dificuldades. E Deus esteve com ele o tempo todo, realizando essa linda e grandiosa obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Aleluia! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Neemias de 1 a 13. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau!